A gente vai falar hoje sobre um assunto difícil, um assunto doloroso, mas a gente precisa falar sobre ele. Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Então, daqui a pouco a gente vai conversar com uma especialista que vai falar sobre essa data tão importante e sobre a importância de reforçar isso com a família, com as pessoas com quem você convive. É doloroso, mas a gente precisa falar sobre isso, porque muita gente sofre quieta, em silêncio dentro de casa. Que muitas vezes a casa não é uma casa, é uma prisão. A gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto daqui a pouco, tá? Bem, hoje é um dia importante, eu já avisei no começo do programa e agora eu venho reforçando. Hoje é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Uma data que reforça a importância de conscientizar e de lutar pela proteção dos direitos das mulheres. No Brasil, as estatísticas continuam assim absurdas. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 380 mil casos de violência contra a mulher foram registrados na Justiça Brasileira nos 5 primeiros meses desse ano, tá? Eu vou conversar agora com a Larissa Hack. A Larissa, ela é fundadora do Instituto Batom, uma ONG dedicada à garantia da defesa dos direitos das mulheres, especialmente das vítimas de violência. Tudo bem? Bem-vinda. É um prazer te receber aqui pra gente bater esse papo, conversar um pouco. Obrigada, Carla. Um prazer estar aqui novamente, né? Evangelizar. É muito importante a gente estar aqui falando sobre isso, porque o nosso foco aqui, a gente sempre gosta de passar notícias muito boas, notícias que influenciem positivamente as pessoas. Só que isso tem que ser falado, porque a gente percebe que cada vez mais mulheres se sentem acuadas dentro do seu próprio lar, que acaba virando uma prisão, e não tem para onde correr, não sabem como pedir ajuda, não sabem o que fazer, e muitas vezes acham que é normal. Ah, é normal ele me tratar assim, é normal ele fazer isso comigo, né? E não tem nada de normal. Não, Carla, a normalização da violência, ela é o principal fator que faz com que esses números alarmantes, como que você citou agora, né, mais de 38 mil casos, né, ele continua se perpetuando. Nós, enquanto mulheres, achamos normal resolver conflitos por meio da violência, mas a sociedade, como um geral, também resolve seus conflitos. E a gente está falando de qualquer conflito, usando a violência como uma forma de demonstração de poder e de autoridade. Enquanto a gente leva isso como algo normal, quando acontece dentro da casa, a gente normaliza também. E quando a gente está falando de um relacionamento amoroso, a gente está falando de uma relação que foi construída. Ninguém começa uma relação com alguém que já se perceba que seria uma relação ali tóxica, insalubre. Ela vai se desenvolvendo e vai se tornando assim, né? Mas quando a violência é uma alternativa, sim, no lugar de conversar, no lugar de se entender, no lugar de compreender o próximo, é aí que o alerta precisa ser dado. E é importante a gente falar sobre isso, porque é uma questão, assim, ninguém sai de casa para bater o carro. Ninguém sai de casa para se apaixonar por alguém e ter um relacionamento horrível, né? Viver no meio da violência, viver no meio de palavras malditas, viver no meio de violência física, violência psicológica. Então, é importante a gente pensar assim também, né? Então, se você tá no relacionamento, porque você quer ser feliz com aquela pessoa, certo? Vocês querem formar essa união para se tornar uma família no futuro, quem sabe, né? Mas muitas vezes não é isso que acontece. Eu vou citar um caso, a gente tem, acho que uma foto dela aí, a advogada Carolina da Cunha Pereira França Magalhães. Ela foi morta no dia 8, tá aí uma foto dela linda com os 2 filhos dela. Ela foi morta no dia 8 de junho de 2022, ao cair do 8º andar do prédio em Belo Horizonte. E ela era uma pessoa otimista, íntegra, protetora da família, uma profissional excepcional, advogada. E na época da morte da Carolina, a tratativa foi de que ela tinha tirado a própria vida, de que ela tinha atentado contra a própria vida. Mas aí o irmão dela, que também é advogado, começou a fazer uma investigação a conta própria, com a ajuda também depois da polícia. E aí descobriram, em toda essa situação, que o próprio namorado teria cometido o crime. O advogado Raul Rodrigues Costa Lages, que se tornou réu no processo judicial e responde em liberdade.
Aí a minha pergunta é a seguinte, né? A gente já tá... As imagens mais do que comprovam o que aconteceu, né? Porque as imagens de segurança do prédio mostram absolutamente tudo. E a justiça é isso que a gente está vendo, respondendo em liberdade, né? Depois de matar uma profissional, uma mãe, né? Que deixa 2 filhos. Uma situação extremamente difícil e triste. Exatamente. A gente acabou de falar, né, sobre as resoluções de conflito por meio da violência, né? Ao que a gente tem de notícias, né, sobre esse caso, houve ali, né, alguma situação entre o casal, né, depois que os filhos saíram. E aí que se desencadeou nessa situação de uma possível agressão e então ali é a única parte que ainda não se tem, né, porque aqui realmente é o que aconteceu, que não há registros, né, apenas ali o autor de agressão e a vítima, né? E a grande diferença, isso é muito comum em muitos casos, é extremamente comum. O que acontece? Que a mulher acaba sendo agredida, acaba sendo, né, vítima de outras violências, como a Carol mesmo citou, né, tanto a patrimonial, quanto a física, psicológica, moral e até sexual. E isso fica, né, só entre os dois, né? Quando acontece uma situação como essa que aconteceu, acaba que vem à tona, né, vem a conhecimento de outras pessoas, né? E ao tentar esconder ali a situação, talvez maquiar uma situação, culpabilizar a vítima, é o que a gente chama de revitimizar. É colocar essa vítima, mais uma vez, como culpada daquilo que aconteceu. Quando você vai incutir uma situação de suicídio em algo que, na verdade, não foi, né? Foi um homicídio, um feminicídio. É uma forma de tentar culpabilizar a vítima por aquilo que aconteceu, né? Que foi feito contra ela, né? Isso é extremamente comum nos casos de violência doméstica. E na questão da justiça, isso infelizmente também é muito comum que a mulher continue sendo vítima de outros tipos de violências simbólicas e até institucionais quando ela consegue sobreviver ao feminicídio e entra na justiça para buscar ali uma ajuda. Se não houverem profissionais da área do direito preparados, realmente instruídos para lidar com esses casos, anos e anos vão percorrer e vai acontecer uma outra violência, que é o empobrecimento dessa mulher, porque isso tudo custa, né, muito recurso financeiro, para que ela tente lutar pelos seus direitos ali na justiça, acho que em grande parte por conta da quantidade de possibilidades de recursos que existem para o autor de agressão se defender, como esse dele responder em liberdade, né, Carol? Mas o que eu vejo, Carla, que a grande diferença desse caso, para a maioria dos casos, é que essa vítima tinha um irmão. E esse irmão tinha conhecimento e tinha um desejo genuíno, pessoal, de realmente encontrar a verdade. Descobriu o que estava acontecendo, E descobriu né? o que estava acontecendo. Mas quantas outras vítimas não têm por elas alguém assim, com conhecimento de causa, com possibilidade de buscar a verdade sobre o que aconteceu, e muitas sobreviventes de feminicídio, muitas que têm a sua própria versão da história para contar, e por conta de não ter essa mesma situação de ter alguém na família, na área do direito e com essa vontade de defendê-la, estão aí até hoje lutando por direitos básicos de subsistência. Agora, Larissa, eu queria entender como é que funciona a ONG. Né? Se a gente tiver uma mulher nos assistindo agora, que está passando por uma dificuldade, está passando por uma situação muito parecida, como funciona isso? E outra, a gente não está falando da violência contra a mulher apenas num relacionamento amoroso. A gente está falando da violência contra a mulher, inclusive no ambiente de trabalho. Tá? Então, é algo assim, esses dias eu vi uma cena assim absurda de uma jornalista num debate tentando expor a fala dela e um outro jornalista, um homem, cortando o tempo todo a fala dela, e ela colocou isso como um problema muito sério, né? E é um tipo de agressão. Você não deixar a pessoa concluir o que ela está falando, e se for um homem, o homem deixa, se for uma mulher, o homem não deixa ela concluir o que ela está falando. Vocês já perceberam isso? Que acontece em muitas situações? Isso é algo, Carla, que a gente tem que sempre trazer à luz, porque as pessoas realmente não percebem. Em especial, eu costumo sempre falar isso. A maioria dos homens ao nosso redor não são autores de agressão. A maioria dos homens ao nosso redor, a gente pode contar com eles.
O que acontece é que uma pequena parcela de homens são abusivos, autores de agressão, e estes homens causam um grande estrago na nossa sociedade como um todo, inclusive geracional. Então, quando a gente fala sobre essas questões, a gente, na verdade, está letrando, a gente está educando. Por que é normal a gente ver uma mulher ser interrompida? E o homem, a gente não vê isso acontecer. A gente não percebe, a gente demora para perceber que, nossa, realmente, eu não vejo muitas interrupções quando é o jornalista que está falando, mas quando é a jornalista, sempre tem um questionamento, né? Então, sim, essa cultura de violência, de gênero mesmo, né? É com relação a respeito da mulher ali no seu espaço, né? Ela precisa ser combatida, ela precisa ser eliminada. Não à toa que hoje é uma data mundial, né? O dia de hoje, ele é uma data instituída pela ONU Mulheres Internacional, faz parte de uma agenda de 16 dias de ativismo internacional, e aqui no Brasil são 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Então, são várias datas alusivas que se aglomeram nesse período, e hoje é o dia que a gente fala especificamente da eliminação da violência contra mulheres. Muito bom. Olha, eu preciso mostrar algo aqui que é uma gota, e essa gota ela simboliza muita coisa, tá? E o nome dessa gotinha aqui, ó, é a última gota. Me conta um pouquinho desse material super legal que vocês têm e que a compra desse material aqui é revertido para ajudar as mulheres que precisam. Sim, Carla, obrigada mais uma vez pelo espaço também da gente compartilhar. A gente trabalha com uma loja social, então a gente trabalha com peças que tem a venda revertida ali, o lucro revertido ao trabalho com as mulheres que nós atendemos. E todas as peças contam uma história, né? Então a gente já teve outros lançamentos e agora a gente lançou a última gota. Essa peça representa, né, ela simboliza aquela gota que fez transbordar, né? Aquela última gota de desrespeito, aquela última gota de abuso, aquela última gota de opressão, de assédio, que fez com que a gente dissesse chega, né? Em geral, é aquela gota que mais doeu, né? Aquela última agressão que mais doeu, mas que também nos fez tomar uma atitude e entender que transbordamos. E ainda, para além disso, né, a gente acredita que esse transbordar não é só não aguentar mais, mas é um transbordar vida também, é passar a ser fonte, é passar a gerar vida. Então, essa campanha Última Gota, ela fala sobre isso. A cor lilás, né, ela representa aqui no Brasil o combate à violência contra mulheres e meninas, por isso existe o Agosto Lilás, né, foi instituído por lei federal desde 2022. E também representa outras coisas, a cor também, né? Uma pedra de ametista, por exemplo, que tem exatamente essa cor aqui, ela representa a cura e a proteção, né? As ametistas sempre foram usadas desde a antiguidade com esse fim de cura e de proteção também. E de cura de dentro para fora. Porque a gente precisa se curar por dentro para conseguir se curar por fora, né? Exatamente assim que funciona a violência contra a mulher, né? Que muitas vezes machuca tanto internamente, machuca a nossa vida, o nosso ego, a nossa dignidade, que é difícil a gente se recuperar fisicamente também, né? Exatamente. A gente costuma fazer uma jornada, né? Até outra peça que a gente tem, eu tô até usando aqui, é uma que da linda, campanha. Pulseira. Vamos mostrar anterior. ali, o pessoal vai aproximar lá. bem de pertinho para mostrar. A campanha anterior, né, que a gente trabalhou, essa pulseira aqui, ela conta a jornada de uma mulher que quebra o ciclo da violência, né? Então, o batonzinho representa justamente a autoestima, né? A autoestima, a identidade, a personalidade dessa mulher. A boquinha entreaberta representa o diálogo e a denúncia. É isso que nós estamos fazendo hoje, Carla. Conversar sobre isso, né? Trazer leveza para um assunto difícil, mas é que ele precisa ser palatável, né? E o óculos, né? Que é um dos símbolos mais famosos aí no nosso trabalho, ele representa a quebra de preconceitos. Ajustar a nossa lente quando a gente fala sobre assuntos ligados à violência, porque a gente procura fugir desses assuntos, a gente não quer tocar nesses assuntos, mas talvez seja porque ele nos causa algum tipo de dor que a gente ainda não compreendeu. E aí no fecho da pulseira ele tem aqui, ó, um saquinho de dinheiro, né? E aí já respondendo a sua pergunta sobre a questão, né, do nosso trabalho, a gente, dentro da grande pauta que é o combate à violência contra mulheres e meninas, porque é uma pauta imensa, envolve sociedade, envolve o poder público, envolve o poder privado, a gente escolheu o recorte da autonomia financeira dessa mulher. Porque a maioria das mulheres que não rompe os ciclos de violência é por conta de serem independentes economicamente dos seus autores de agressão. Então, ela acaba ficando em nome
da subsistência dela e dos seus filhos. Então, nós acreditamos na geração de renda, seja por empreendedorismo ou por recolocação no mercado, ou qualificação para o mercado de trabalho. Então, por isso que o saquinho de dinheiro representa aqui essa nossa peça, porque é o nosso pequeno recorte dentro dessa grande pauta. Então, as mulheres que vêm até nós hoje, se elas estiverem em uma situação pós-quebra do ciclo, nós encaminhamos ela para qualificações profissionais com parceiros, qualificações para empreendedorismo com diversas redes apoiadoras, incluindo o Grupo Mulheres do Brasil, que é uma rede internacional para mulheres brasileiras de apoio. Então, temos projetos aí no mundo inteiro em favor das mulheres, inclusive a Rede Mulher Empreendedora, que também é nacional e tem muitos projetos de qualificação. Então, nós temos essas parcerias para esse tipo de qualificação. E com o arrecadado, né, das nossas ações, a gente também viabiliza que essas mulheres possam fazer esses cursos. Porque não basta eu ofertar uma qualificação para a mulher se ela não tem como se transportar até lá. Exatamente. Se ela vai para um evento e não tem como se alimentar. Então, a gente tem um cadastro de mulheres que a gente vai acompanhando e olhando para a vida dela de uma forma individual também, sabe, Carla? Porque não adianta ela ser um número ali dentro de um projeto. Ela é ela. Ela tem a história dela, né? A gente já veio faz poucos anos, mas fazendo um bom trabalho, quebrando muitos paradigmas. Então, a mulher que pode estar em situação de violência, ela pode ser eu, ela pode ser você, ela não tem um estereótipo. Então, ela pode ser alguém qualificada, com uma história, com uma carreira, com uma brilhante jornada já até aqui e que teve um momento da vida dela em que ela esteve exposta a essa violência. Então, a gente não pode pegar todas as mulheres e colocar todas em uma linha de produção e trazer uma solução mágica para o problema da violência. Porque cada uma tem uma realidade, cada uma tem uma vivência, né? Como nós aqui, eu tenho a minha história, você tem a sua, você de casa tem a sua história também. Então, a gente está trazendo aqui essas informações para que você possa se calçar de alguma maneira e possa buscar a felicidade, sem colocar a sua vida nas mãos de outra pessoa. A sua vida tem que estar na tua mão, não nas mãos dos outros, não é verdade? Exatamente. E essa é uma percepção, Carla, que muitas vezes as mulheres, elas não têm porque elas não aprendem isso desde pequenas. A mãe, em geral, foi como ela é submissa, ensinada, né? Já viveu aquilo, é um ciclo, né? Muitas vezes, e a gente tem que aprender que a vida não é assim. Né? Exatamente. Mudar a nossa história. Sim. Bem, eu quero te agradecer, muitíssimo obrigada mais uma vez, foi um prazer te receber aqui, obrigada por ter trazido todas essas histórias e toda essa luz aqui pra gente, viu? Muito importante, volte mais vezes, tá? Obrigada, Carla. Posso fazer um convite, Por então, favor. nacional? Vou convidar, então, a todas vocês e todos vocês, mulheres e homens, que participem no dia 1º de dezembro da caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas, realizada pelo Grupo Mulheres do Brasil. Você pode pesquisar aí na sua cidade ou na sua região. No mundo inteiro, homens e mulheres brasileiros estão se reunindo no dia 1º de dezembro, pela manhã, para fazer uma caminhada pacífica pelo fim da violência contra mulheres e meninas aqui em Curitiba, né, na capital do Paraná. Será no Parque Barigui às 9 horas da manhã, mas no site você encontra endereço aí de todos os locais no mundo inteiro aonde essa caminhada está acontecendo. Estão todos convidados. Muito, muito, muito obrigada, viu? Um prazer te receber mais uma vez. Obrigada.